repente, começa a se ver em todo canto, em toda parte, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, os dons começaram a ser restaurados. O que nós vivemos hoje, desse ambiente carismático, dos dons, das manifestações do poder de Deus, tem pouco mais de um século de história. Porque durante muito tempo a igreja perdeu isso. E desde o movimento pentecostal, nós temos tido alguns momentos de avivamento, que eles têm vindo de forma cíclica e progressiva. Mas eu quero te dizer, o maior derramar do Espírito Santo ainda está para acontecer. Haverá um derramar do Espírito sem precedentes. Haverá uma colheita que será a maior colheita da história da igreja. Sem isso ele não volta. Agora a pergunta é, o que o jejum tem a ver com essa escatologia toda, pastor? Joel 2:28. E acontecerá, depois disso, que derramarei do meu Espírito. Depois do quê? Se você quiser pode acompanhar aí na sua Bíblia ou prestar atenção, porque eu vou ler aqui. Eu vou ler do versículo 12 ao 17 de Joel 2. É o contexto que vem antes da profecia. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irás, grande misericórdia. Muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará, mudará de ideia. E ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Aí Joel prossegue dizendo, toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto, a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque onde dizer entre os povos, onde está o Deus deles? A nação de Israel como povo de Deus está falida, está quebrada espiritualmente. Deus está dizendo, galera, para tudo, para de viver focado em vocês. Venham para o tempo de santificação, de arrependimento, de jejum, de consagração. Não existe um avivamento na Bíblia e na história que não foi precedido de um mover de arrependimento, santificação. Não existe. Aí Deus diz, e acontecerá que depois disso derramarei do meu Espírito. Ele está dizendo, se vocês não pararem para se santificar, para jejuar, para se consagrar, não vão passar para o próximo nível, é depois disso. Agora, se para cumprir, essa profecia tem 3 momentos de cumprimento. Os dias de Joel, os dias de Pentecostes, no início da história da igreja, e vai se cumprir de novo no tempo do fim. Se para cumprir no primeiro, tinha que ter jejum, proclame o santo jejum. Se para cumprir aqui, tinha que ter dedicação e oração. Aí nós simplesmente achamos que do lado de cá é automático e que aqui não tem depois disso. Então deixa eu te dizer algo. Haverá um despertamento de Deus sem precedentes para mobilizações de jejuns volumosos e expressivos em todo o mundo nos próximos anos. Talvez como nunca se viu. Por quê? Porque essa é parte de uma preparação. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que jejuar para Jesus poder voltar. Não, nós precisamos, por meio do jejum, entrar num lugar onde haja o derramamento do Espírito. E o derramamento do Espírito tem que acontecer para Jesus voltar. Haverá um despertamento no tempo do fim. Pelo menos haverá um povo no meio do povo de Deus que vai ouvir. A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesses dias Deus me chamou a estudar o assunto, a mergulhar nisso, a entrar no jejum. E acredite, esse ano, isso é uma promessa e um compromisso. Eu vou jejuar como eu nunca fiz na minha vida. Porque nós estamos vivendo um tempo e estação, não é apenas a crise mundial amplificada pela pandemia. Não é apenas a questão das polarizações políticas. Existem mudanças acontecendo no reino espiritual. E nós precisamos entender o que uma igreja que jejua e ora contribui para esse nível de batalha. O livro de Daniel diz que um anjo aparece para ele no 21º dia do jejum dele. 3 semanas orando. E quando chega no finalzinho, o anjo diz para ele assim,
Daniel, homem muito amado, as tuas orações foram ouvidas desde o primeiro dia. E diz, é por causa delas que eu vim. Se eu sou Daniel, e dizer, por que demorou 21 se for ouvido desde o início? Ainda bem que Daniel, a semelhança do que eu teria feito, não interrompeu e deixou o anjo explicar. O anjo diz assim, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quem é o príncipe da Pérsia? Não é um negócio do joguinho, não. A Pérsia, na verdade, eram os medo-persas juntos, mas a Pérsia predominando, haviam assumido o controle global. O que antes foi o primeiro império mundial, controlado por Babilônia, agora passou para os medo-persas. Quem é o príncipe da Pérsia? O anjo não está falando de um príncipe terreno. Um príncipe terreno não poderia atrapalhá-lo. Efésios 6 fala que existem principados, potestades, dominadores. O reino das trevas também tem hierarquia, também tem os seus príncipes. Aquela nação que está dominando o mundo tem o principado, que controla a maior nação e controla o mundo. Era um dos poderes mais fortes do reino das trevas. E o anjo diz para ele, o príncipe da Pérsia me resistiu, mas ele diz assim, mas Miguel, e agora ele está falando do arcanjo, um dos primeiros príncipes, vem em meu socorro. Pensa na briga boa. O pau quebrando lá em cima. E o Miguelão deve ter chegado arrebentando. Aí diz, o Miguel segurou a briga, eu furei o bloqueio. Desci para te falar essas palavras e o que vai acontecer no tempo do fim. Tem uma conexão com o jejum e revelação do tempo do fim. Nós não podemos ignorar isso. Mas ele diz, agora eu vou voltar para brigar com Miguel, junto com Miguel, com os caras lá de novo. Agora, se o Daniel não está insistindo no jejum e na oração, o bloqueio teria sido furado, a revelação teria chegado? Eu acho que não. Nós não temos noção do peso das orações de jejum que a igreja faz. Em 2018, o Espírito Santo falou comigo, existe mais em jogo em relação à sua nação do que você imagina. E foi quando Deus me chamou para um jejum de 40 dias. Sabe, nós precisamos entender, há um cenário se formando, e eu não estou falando mero e simplesmente daquilo que é natural. Deus também está fazendo uma movimentação no reino do Espírito. O diabo está tentando fazer a dele, e eu quero me unir a um exército que Deus está chamando e convocando para ter uma cultura, uma disciplina de jejum. Eu tenho jejuado ao longo de uma vida inteira, mas se eu tivesse lá atrás entendido o que eu entendo hoje, eu teria feito isso com muito mais dedicação do que eu fiz até hoje. Porque alguns de nós pensamos assim, quando jejuados? Bom, Jesus definiu a periodicidade, a frequência? Não. Então memoriza um negócio importante para você. Você pode até falar para você mesmo, fala assim, meu jejum, minhas regras. Por quê? Jesus disse que nós iríamos jejuar, como deveríamos jejuar quando fizesse, mas ele não definiu a frequência. Alguns zelosos de resgatar o que a igreja tinha no seu início, você pega Didaquê, o mais antigo dos catecismos cristãos, é datado mais ou menos do ano 70 da era cristã, do primeiro século. Os caras orientavam o novo convertido que ia batizar, a se batizar em jejum. O batizando e o batizador, os dois jejuavam. Eles orientavam esses crentes dizendo, você vai observar 2 dias de jejum por semana. Mas para não jejuar no mesmo dia dos hipócritas, que eram os fariseus, que jejuavam às segundas e quintas, ele disse, vocês vão fazer as quartas e as sextas. Gente, imagina uma cultura dessa, em que o novo convertido já começa jejuando para batizar, jejuando 2 vezes por semana. Eles não tinham imposição de mãos, estabelecimento de ministério, envio de missionários sem jejum.